Dia, sexto ano, tudo bem, criançada? Espero mais uma vez de todo o meu coração encontrar todos vocês muito bem, não só vocês, mas como todos os familiares de vocês. Espero que nenhum dos familiares de vocês tenham sido acometido por essa pandemia. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Lembrando que a gente finaliza esse nosso conteúdozinho hoje, bem pequenininho, conteúdo bem rápido, tá? Para a semana que vem eu já estou dando as atividades do livro para vocês, tá? Para depois a gente fazer a correção disso aí, tudo para a gente ficar com o nosso conteúdo em dia, show de bola, tudo bonitinho, beleza? Nunca é tarde demais para lembrar, para tomarem os cuidados necessários com essa pandemia, tá, pessoal? Lavar sempre a mão com água e sabão, usar álcool gel. Se tiver aqui na rua, ó, aqui, ó, se vocês estiverem aqui na rua, ó, máscara, álcool gel, beleza? 70 na mãozinha para ficar bonitinho. Isso se tiver aqui na rua, porém o necessário agora é que fiquem em casa. Vocês não têm necessidade de ir na rua, tá? Mas se precisar ir, coloquem a máscara, que a máscara vocês vão estar protegendo alguém, além de protegerem a si mesmo. Tudo bem, criançada? Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade a esse nosso conteúdo, tá? Para a gente finalizar isso aí, tá? Então hoje, dia 29/4, quarta-feira, a gente vai falar, para finalizar, sobre a crosta terrestre e o solo, tá? É um conteúdo bem fácil, um conteúdo que acompanha todos aqueles, os conteúdos que nós falamos anteriormente. Então eles só se complementam. Esse, por exemplo, vocês vão ver que é bem fácil, tem umas palavrinhas tranquilas, tem uns conceitos muito fáceis, que vocês, como eu gosto muito de vocês, vocês são muito bons, um excelente sexto ano, vocês vão tirar de letra isso aí, tá? Então vamos lá. A crosta terrestre e o solo. Então vamos lá, umas definiçõezinhas aqui, só para a gente ter noção do que é isso aí. Olha só, o solo é composto por rochas fragmentadas. Então quando o cara fala de rocha fragmentada, ele está falando de pedacinhos de rocha. É o que a gente chama de pedra, tranquilo? Então a gente, dentro aí da nossa disciplina, a gente não usa muito esse nome pedra. A gente usa mais rocha, tranquilo? Então o solo é composto por rocha fragmentada. Matéria orgânica, tá? Matéria orgânica morta, tá? Resto de animais, de folha, enfim. Seres vivos, minerais, água e ar. Vale até ar, sim. O ar ele tem que entrar dentro desse solo para os seres vivos que vivem ali, que dependem do oxigênio, os seres vivos aeróbios, que dependem do oxigênio, receberem esse ar, tranquilo? Se localiza na camada mais superficial da crosta terrestre. Lembra da casquinha do ovo, da casca da laranja? Então, a camada mais superficial da crosta terrestre éessazinha, beleza? Lembrando, a crosta terrestre se divide em crosta oceânica e crosta continental, beleza? A ação da água e do vento provoca o desgaste das rochas. Conforme o vento vai batendo nessas rochas, junto com a água da chuva, enfim, outro tipo de água, vai desgastando esse tipo de rocha. Então ela vai se fragmentando cada vez mais. Pois eles carregam partículas que colidem com as rochas, ó, ficam batendo o tempo todo na rocha. Tá? Tanto as poeiras com o vento e essas águas, as coisas que tem na água, que colidem com as rochas, desgastando-as. E esses fragmentos contribuem para a formação do solo. Então se você tem uma rocha completamente formadinha, você vai batendo vento, vai batendo água, e essas coisas vão batendo ali, vão tirando um pedacinho. Esse pedacinho vai cair aonde? No chão. Então esse pedacinho que cai no chão é o que forma justamente o solo. Então se de repente cair numa questãozinha, numa prova, como o solo é formado? A partir da fragmentação de rochas. Pronto, bem objetivo. Tranquilo? Os processos naturais relacionados ao desgaste e a fragmentação das rochas na crosta terrestre são conhecidos como intemperismo, tá? Então o que é esse intemperismo? É o processo natural relacionado ao desgaste e fragmentação das rochas na crosta terrestre. Então quando o vento bate, quando a água bate, enfim, quando isso acontece e fragmenta essa rocha, isso a gente fala que é causado pelos agentes do intemperismo. Beleza, criançada? De boa, né? Então a gente aqui tem mais ou menos uma noção de como acontece a fragmentação dessa rocha. Por exemplo, aqui tem uma imagenzinha de uma nuvem com chuva, tá? Temperatura fria, e essa água que cai dessa chuva
entra na rocha, fica grudada ali nas fendas que tem nessa rocha, tá? Então, quando a temperatura pode estar muito fria, esfriar, essa água que entrou se transforma em gelo. Então, se ela se transforma em gelo, conforme a temperatura vai aumentando, ó, ela pode quebrar a rocha, perdão, pode quebrar a rocha ou pode unir aquilo ali com aquele espaço de água, formando uma coisa só. Aí o Sol, ajudando junto com os agentes do intemperismo, causa essa fragmentação das rochas. Está vendo como acontece esse processo? Beleza? Formação do solo, tá? Então, o primeiro processo de formação do solo é causado pelos agentes do intemperismo, os agentes intempéricos. Então, com isso, nós temos uma rocha-mãe, uma rocha-matriz. O que é a rocha-mãe? O que é a rocha-matriz? É aquela rocha principal, aquela rocha inicial, tá? Aquela rocha de onde saiu, vamos dizer assim, esse solo. Tá? Então, aqui, rocha-mãe. Rocha em processo de desintegração, tá? Então, repare aqui que ela tem umas rachaduras nela aqui, nesse tempo frio e de chuva, a água vai entrando ali. Então, conforme ela vai se fragmentando, a rocha-mãe continua, a rocha-matriz, e a parte de cima começa a formar aquele material arenoso, tá? Tá vendo aqui, ó? E se forma material arenoso junto com material orgânico. Se forma material orgânico, esse material orgânico pode vir a dar vida a alguma coisa, se for uma semente ou algo qualquer. Tá vendo aqui, ó? Presença de material orgânico. Olha, já a rocha, aquela que foi uma rocha mãe, que era uma rocha só, já começou a se fragmentar. Beleza? Então aqui nessa terceira imagem, nós já temos um humus. Formação de humus, material orgânico em decomposição, eles vão morrendo e se morrem porque algum animal pode ter animais decompositores se alimentado dele. Olha como a rocha-mãe começa a diminuir o tamanho dela. Aqui a gente já vê que o solo já está se formando. Ó. Formação inicial dos horizontes do solo. Tá? Então nós temos aqui os horizontes A, horizonte B, horizonte C, e a formação até a rocha-mãe, solo constituído. Então depois que nós temos aqui todo esse processo inicial da rocha-mãe, presença de material orgânico, a rocha-mãe se decompondo, se fragmentando, e a presença do material orgânico, se tem material orgânico ele vai crescer. Olha só, aquilo que era só rocha já começou a ser um solo fértil. Olha como o solo começou a se formar aqui. Ó. Então, dividido por horizontes, a parte de humus, a parte onde você tem fragmentos de rochas, tá? E os horizontes onde você tem a parte da rocha, a parte de baixo a rocha-mãe. Tranquilo? Então aqui, ó, processo de formação do solo. De boa isso aí, tá? Essa imagem aqui, ela, só olhando para a imagem a gente já consegue perceber como esse solo é formado. Características gerais do solo. Então o solo, a gente caracteriza esse solo. A gente tem alguns meios para poder identificar esse solo. E essas características que pode vir a identificar o solo são elas: a cor desse solo, a textura, sua porosidade e permeabilidade. Nos próximos slides nós estudaremos cada uma delas, ou seja, os próximos 4. Então o que nós temos aí? Ó, a presença de cor. Os solos apresentam colorações diferentes, dependendo do principal material que os compõe. Então olha só, dependendo da matéria, vamos dizer assim, a matéria que compõe esse solo, ele pode vir a ter uma coloração diferente. Repare aqui que eu boto para vocês, ó, cores escuras, cores vermelhas, cores claras, cores acinzentadas, cores amarelas e os horizontes mosqueados, com uma maioria de todas as cores juntas, tá? Então olha só. Então quando a gente fala dessa coloração, isso aqui é interno, tá? A gente vê o solo na parte interna. Então isso aqui foi feito um corte nesse solo, onde a gente pode perceber essas características. Por exemplo, tá? Cores escuras indicam presença de matéria orgânica e estão relacionadas com o horizonte A, ou seja, a parte de cima, formadora do solo, a parte lá em cima. Cores vermelhas indicam condições de boa drenagem e aeração do solo. Estão relacionadas com a presença de hematita, tá? Um mineralzinho hematita aí. Cores claras, presença de minerais claros, taulinita e quartzo. Pode significar a perda de materiais corantes. Olha aqui, ó, como diferencia. Olha como é bem clarinho, diferente desse aqui que é vermelho, esse aqui que é bem escuro, puxado até para o preto, um pouquinho para o marrom. Aqui a gente tem bem coresinhas claras, um marrom bem clarinho, bem branquinho, tá? Cores acinzentadas. Olha aqui, a presença bem cinza disso aqui. Indicam condições de saturação do solo com água. Isso reduz o ferro, tá?
Cores amarela pode indicar condições de boa drenagem, tá? Igual aqui, ó, igual a vermelha. Mas com regime mais úmido. Então, é característico, se tem isso aqui uma boa drenagem, aqui pode ser mais úmido, aqui já não é tanto, tá? Aqui já tem mais a parte de aeração do solo, ou seja, onde entra mais ar. Estão relacionadas com a presença da goetita, que é outro tipo de mineral. E os horizontes mosqueados, manchas amarelas, vermelhas, pretas em uma matriz, ou fundo normalmente acinzentado, tá? Então essa aqui, ó, são os significados das cores quando a gente possa identificar o solo. Tudo bem, crianças? Nenhuma dúvida, né? Textura e porosidade. A textura está relacionada ao tamanho das partículas que o compõem. Quanto menores partículas, mais elas se agregam. Ou seja, então para você ver se esse solo ele tem uma textura, vamos dizer assim, maior ou menor, vai depender do tamanho desse fragmento de rocha que tem ali, que se formou ali, tá? Então se ela for bem pequenininha, quanto menor as partículas, mais eles se agregam, mais eles se juntam, tá? Então quanto menorzinha, mais elas se juntam. Isso a gente vê na textura. Já a porosidade acontece quando as partículas menores tendem a se agregar, formando espaço entre elas. Quer ver? Olha só. Tá vendo aqui? Digamos que isso aqui seja a formação do solo. Então o cara fala que ela tende a se agregar, formando espaço entre elas. Olha aqui, ó, o espaço entre meu dedo aqui, ó. Apesar de estar bem juntinho, olha aqui, ó, o espaçozinho aqui. Então isso aqui pode passar água, pode passar ar, tá bom? Aqui, ó, bem aqui nesse espacinho aqui, ó, aqui outro aqui, ó. Tá? Então isso aqui, ó, se agregou, estão bem juntinho. Olha como está bem juntinho aqui, ó. Toda a parte está bem juntinha. Mas aqui, ó, tem um espacinho, tá? Isso é a porosidade, ou seja, são pequenos espaços, vamos dizer assim, entre um pedacinho de rocha e outro. Isso é a porosidade, tá? Olha aqui a porosidade. Então, o que é essa porosidade? Refere-se aos espaços vazios existentes no solo, variando suas dimensões de macro e microporos. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui são poros, isso aqui são os fragmentos, ó. São os fragmentos da rocha, tudo fragmento. Esse espaço aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse espacinho entre uma pequena rochinha e outra, que são os poros, tá? Aqui, ó, porosidade do solo argiloso e arenoso, tá? Solos argilosos, que é o ar, apresentam grande quantidade de microporos e pouco macroporos, ou seja, os poros da argila, eles são bem pequenininhos, são aqueles porinhos bem pequenos. Solo arenoso, que é o B, apresentam grande quantidade de macroporos. Quer ver para a gente ter uma noção disso aqui? Quando a gente fala de argila, vamos pensar no barro, aquele barro vermelho. Se a gente jogar água nele, a água penetra, é difícil, né? E se a gente pegar a areia da praia, pegar um punhado de areia da praia assim, botar na mão e jogar água nela, ela vai ser toda sugada. O que é que suga essa água? É justamente os espaços entre um fragmentozinho e outro. Tá? Isso é a porosidade. Tá bom? Permeabilidade. A permeabilidade está relacionada à capacidade de o solo deixar passar água entre seus poros. Então, quando a gente tem um troço que é bem permeável, ele não permite que passe água nesse solo, caso não estamos falando de solo, tá? Quer ver um lance bem impermeável para quem conhece algum motoqueiro aí, algum motociclista? Ele, na época de chuva, eles usam aquele roupão todo preto, ele pode estar a chuva que for, quando eles saem, eles trocam aquela roupa, eles estão sequinhos por dentro. Por quê? É um material permeável, não deixa que a água passe, tá? A permeabilidade está diretamente relacionada à sua porosidade. Tá? Então, quanto mais junto o solo, mais permeável. Quanto mais junto for os poros, mais juntinhos, mais permeável esse solo é. Quanto maiores o tamanho e a quantidade de poros, mais permeável será este solo, tá? Tranquilo? Então, crianças, conteúdo bem fácil, daqui a pouco eu vou estar botando um exercício aqui para vocês, para a gente exercitar isso aí. Lembrando, de qualquer dúvida, me perguntem, tá? Mas o conteúdo está todo dentro o exercício está todo dentro desse conteúdo, beleza? Esperando vocês. Dúvidas nenhuma, tá, galera? Beijo no coração de vocês. Aí, lembrando, ó, se for na rua, máscara, e quando voltar, se não tiver água e sabão, álcool gel. Tio Fábio ama vocês.